Amity Kuri IATA, International Airport Transport Association, e UI, International Union of Aerospace Insurers, falará o doutor professor Luiz Van Bier. Excelentíssimo ministro Joaquim Barbosa, digníssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, relator do recurso da Air France, excelentíssimo ministro Marco Aurélio, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente da Corte, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro Teori Zavascki, excelentíssimo ministro Roberto Barroso, excelentíssimo procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Eu gostaria de, em um minuto, senhor presidente, dizer da minha honra em sustentar perante o Supremo Tribunal Federal. A questão constitucional que esta Corte decidirá nos parece dizer respeito à submissão ou não da disciplina da indenização por danos decorrentes do extravio de bagagem em transporte aéreo internacional a convenções de que o Brasil é signatário. O colega que me antecedeu fez referência à Convenção de Varsóvia, vigente à época do extravio da hipótese da Air France. E me refiro ainda à convenção celebrada em Montreal, em 99, ratificada pelo Decreto 5.910 de 2006. A matéria nos parece ser de grande relevância, sempre foi, para o passageiro, mas para nós todos brasileiros agora, na medida em que estamos na iminência de um grande evento. Ontem tive a grata oportunidade de assistir à discussão a respeito da arguição de eventual inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei Geral da Copa, e de fato nos parece que a Copa do Mundo será um momento, assim como as Olimpíadas em 2016, um momento importante de grande trânsito de estrangeiros para o Brasil, que virão para cá e para tanto se servirão do transporte aéreo internacional. Nós sabemos também que todos, como cidadãos, estamos sujeitos aqui no Brasil e fora do Brasil a serviços, às vezes, mal prestados no despacho, tanto nos aeroportos de despacho de bagagem, tanto nos aeroportos de origem, quanto nos aeroportos de chegada. O Tribunal de Origem entendeu ser imperiosa, por várias razões, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a fixação dessa indenização ao passageiro cuja bagagem tenha sido extraviada. No recurso extraordinário, a Société Air France sustentou que devam prevalecer os limites indenizatórios fixados, previstos na Convenção de Varsóvia e, dizemos nós, também na subsequente Convenção de Montreal. No caso sob julgamento, no primeiro caso sob julgamento, não incidiram as regras da Convenção de Montreal por razões temporais, porque o extravio se deu antes da sua entrada em vigor no sistema jurídico brasileiro, que aconteceu em 2006. Os amici curiae que representam o senhor presidente entendem que esse julgamento não encontra óbice nessa circunstância, muito menos a fixação da tese constitucional, porque, embora a Convenção de Varsóvia tenha sido substituída pela Convenção de Montreal, ambas nos remetem para o tema da responsabilidade civil no transporte aéreo internacional sob a mesmíssima perspectiva. E segundo, porque há semelhança, inclusive, de fundamentos para que sejam respeitados os limites indenizatórios previstos na antiga Convenção de Varsóvia e agora na vigente Convenção de Montreal. Como já se asseverou da tribuna pelo colega que me antecedeu, esse conjunto de normas limita, como regra, a indenização por danos decorrentes do extravio de bagagem a um teto de 1.000 unidades de direitos especiais de saque, o que corresponde hoje, pela cotação de 2 de maio, senhor presidente, a aproximadamente R$ 3.465. Há que se indagar, então, se as normas de direito internacional ratificadas pelo Brasil é que devem disciplinar a hipótese, ou se a interpretação conjunta do artigo 5º, inciso 32º, do artigo 170, inciso 5º,
e do artigo 178 levaria à conclusão de que a lei de regência da matéria seria o Código de Defesa do Consumidor. A resposta a essa indagação, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo ministro-presidente, nos parece ser a de que a Convenção de Montreal e o decreto que a ratificou são absolutamente constitucionais e, portanto, aplicáveis à fixação do valor indenizatório no caso do extravio da bagagem, sem que isso signifique qualquer ofensa, qualquer ruptura das normas constitucionais pertinentes à proteção do consumidor. Rapidamente, senhor presidente, vou tentar demonstrar o porquê dessa conclusão em 5 pequenas razões. A primeira delas é que o artigo 5º, inciso 32º, e o 170, inciso 5º, se constituem a proteção do consumidor como um dos pilares da ordem econômica brasileira, não modelam, não dimensionam a extensão da proteção. A interpretação conjunta, portanto, desses 3 dispositivos constitucionais não nos leva à inexorável conclusão pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, até porque isso significaria o afastamento da força normativa do artigo 178 da Constituição Federal. A segunda das razões, senhor ministro-presidente, é que, de fato, nos parece que não se pode afirmar que o Código de Defesa do Consumidor teria revogado as normas de direito internacional ratificadas pelo Brasil, como entendeu e o fez o Tribunal de Origem. Não nos parece que nem mesmo se sustenta o argumento segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor, por ser norma especial, teria operado essa revogação. E isso já foi afirmado da tribuna pelo colega que me antecedeu. Nos parece que esse raciocínio não para em pé, porque se o Código de Defesa do Consumidor é norma especial, e o é efetivamente, ele o é diante do Código Civil. Diante de normas especiais que regulam situações particularíssimas encartadas dentro de uma determinada relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor passa a ser regra geral de defesa do consumidor. Digo isso, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, para justificar a coexistência desse conjunto de normas, gerais ou especiais, cada qual com o seu âmbito próprio de incidência, e que justamente por isso podem conviver harmonicamente no nosso sistema constitucional. Arriscaria afirmar, senhores ministros, senhoras ministras, senhor presidente, que não há sequer necessidade de ponderação de valores constitucionais, porque não há conflito entre valores constitucionais. A terceira das razões que me permito trazer é aquela segundo a qual entendemos que deva ser fixada a tese favorável à aplicação da Convenção de Montreal e do decreto que a ratificou, também porque essa limitação imposta por essas regras não é absoluta. De fato, como afirmou o colega que me antecedeu, essa limitação opera apenas nos casos corriqueiros, nos casos rotineiros, naqueles em que o passageiro despacha a sua mala, a sua bagagem, sem maiores formalidades ou cuidados. Se há declaração de valor da bagagem, a situação se altera substancialmente e essa limitação não se aplica e não prevalece. A declaração, então, é como que uma prova pré-constituída que fundamentará depois a fixação dos valores superiores. Se o passageiro declara que em sua bagagem há bens de valor superior a R$ 3.645 em valores de hoje, será esse valor superior que prevalecerá. A quarta razão que me permito alinhavar, senhores ministros, senhoras ministras, excelentíssimo ministro-presidente, embora não seja de conteúdo nitidamente constitucional, claramente constitucional, me parece fazer algum sentido nessa discussão, que é o problema probatório. Essa limitação, segundo padrões internacionais, resolve um problema interessante no campo probatório que foi trazido também pelo colega que me antecedeu. Como provar o conteúdo de uma bagagem não declarada que se extraviou? O passageiro afirma que tinha bens de aproximadamente R$15 mil dentro de sua mala. Determinada a inversão do ônus da prova, nós nos encontraremos diante da hipótese da chamada prova diabólica, porque é impossível de ser feita pelo transportador aéreo. A quinta e última das razões, senhor presidente, é uma razão que, de certa maneira, me faz voltar ao conteúdo da primeira das razões.
A Constituição Federal determina a proteção do consumidor. Significaria, no entanto, essa proteção apenas assegurar imediatamente alguns direitos ao consumidor, ou seria possível pensar em proteção ao consumidor num largo espectro, a longo prazo? Me refiro, nesse último ponto, senhores ministros, senhoras ministras, senhor presidente, à proteção que a segurança jurídica, que a previsibilidade, enquanto um dos elementos da segurança jurídica, proporciona ao conjunto da sociedade, inclusive aos consumidores. A adoção de limites internacionais gerará previsibilidade na medida em que permitirá às companhias aéreas, às companhias de transporte aéreo, o cálculo de seus custos operacionais com muito mais racionalidade. Ao encerrar, senhor presidente, eu reafirmo a confiança das entidades internacionais que, neste momento, honrosamente represento, no exercício do peculiar e insubstituível papel do Supremo Tribunal Federal, que, ao fixar a tese aqui defendida, prestigiará a um só tempo a proteção ao consumidor e o respeito às normas internacionais a que o Brasil aderiu, assim como a necessária rigidez da Constituição Federal como expressão máxima dos valores que devem nortear a nossa vida. E encerro, senhor presidente, reafirmando a minha indescritível honra como profissional em sustentar perante o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Agradeço a você. Falará pelo amicus curiae American Airlines, o